um soldado russo capturado olha para a câmera e diz uma frase que devia ter parado o mundo. No campo de batalha, ele conta: "Não vi um único soldado do outro lado, só vi drones, muitos e muitos drones." E ele completa quase implorando: "Não venham para cá, é uma guerra de drones." Aquela frase não é desabafo, é um atestado de óbito de uma era inteira da guerra. Por trás de cada um daqueles drones, existe uma cadeia de decisões tomadas por software. E uma pergunta que quase ninguém faz em voz alta começa a pesar no ar: de quem é a mão que segura o gatilho quando não existe mais nenhuma mão? Neste vídeo a gente vai atrás dessa resposta, e ela é mais perturbadora do que a ficção científica jamais imaginou. Comece pelo nome, porque ele é deliberadamente frio. Os militares chamam de sistemas de armas letais autônomas. A definição oficial é de gelar a espinha. São sistemas que, uma vez ligados, escolhem e atacam alvos sem nenhuma nova intervenção humana. Deixe essa frase assentar por um segundo. Não é o piloto de um drone olhando um vídeo e apertando um botão. É o próprio equipamento decidindo, sozinho, quem entra na mira e quem não entra. As Nações Unidas classificaram essas armas com duas palavras: moralmente repugnantes. O secretário-geral pede um tratado para proibi-las desde 2018 e repete o apelo todo ano. Enquanto o apelo se repete sem resposta, o dinheiro fala mais alto. Só nos Estados Unidos, o orçamento militar de inteligência artificial e autonomia, pedido para 2026, chega a 14 bilhões de dólares. E a pergunta que ninguém responde com a urgência devida é simples e brutal: se a máquina erra, se ela mata quem não devia morrer, quem é que responde por isso? A guerra entre Rússia e Ucrânia não é só uma disputa por território, virou o maior laboratório a céu aberto da guerra, movida por algoritmo que o mundo já viu. Os dois lados usam sistemas com algum grau de autonomia, numa escala nunca vista antes na história, e um número resume o tamanho da mudança. Segundo um estudo do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, em 2025 os drones já causavam até 80% das baixas na linha de frente. 80%. Pela primeira vez as máquinas voadoras superaram a artilharia, que dominou os campos de batalha por séculos. A cada 5 baixas, 4 vêm de um drone. A diferença não é só de número, é de natureza. A artilharia precisa de bateria, de logística, de cálculo de tiro. O drone barato precisa de um piloto, de uma câmera e, cada vez mais, de um algoritmo que faz o resto sozinho. A produção acompanha o salto. A Ucrânia saiu de menos de 100 drones no começo da guerra para uma meta de milhões de unidades por ano. E em 2024, o país criou oficialmente um ramo militar só para sistemas não tripulados. Não é uma promessa para o futuro, é uma declaração para o presente. A máquina entrou de vez no campo. Então, o que faz um drone caçar sozinho? Vamos abrir o capô e olhar o cérebro da máquina. Dentro de alguns dos drones mais eficazes do conflito, há um processador de inteligência artificial do tamanho de um cartão de crédito. Ele faz dezenas de trilhões de operações por segundo. Esse chip é o olho que enxerga. É ele que separa um tanque de um caminhão e um caminhão de uma pessoa, comparando o que a câmera vê com os padrões que foram ensinados a ele. Em vídeos de ataque desses drones, aparece na tela uma mensagem curta: alvo travado. O operador não está mais escolhendo naquele instante. A máquina encontrou algo parecido com o que procurava e seguiu em frente. Em 2025, analistas encontraram esses mesmos chips de inteligência artificial dentro de munições que voam sozinhas. Dos dois lados da guerra, o cérebro que decide não é mais raridade, virou item de prateleira. E agora o ponto que poucas autoridades militares querem discutir em voz alta: a linha que separava a teoria da realidade já foi cruzada. Em junho de 2026, uma reportagem da revista New Scientist trouxe o relato de um executivo da indústria de defesa da Ucrânia sobre um teste guardado em segredo por 2 anos. 10 drones foram programados para voar até a linha de frente, percorrer alguns quilômetros e então entrar num modo de caça automático. A partir desse ponto não havia mais vídeo, nem conexão, nem operador. Nas palavras do próprio executivo, a gente só lança e sabe que tudo que estiver ali dentro vai ser destruído. Drones humanos enviados depois encontraram soldados mortos no local. Foi um teste único, e o governo da Ucrânia afirma que proíbe a inteligência artificial no momento final do disparo.
sempre exigindo um humano na decisão. Mas a reportagem registra o que parece ser a evidência mais clara até hoje: uma morte em combate decidida apenas por software. Não é o amanhecer da era dos robôs de guerra. O primeiro capítulo já foi escrito, e ninguém conseguiu impedir. E o que está sendo testado agora deixa um único drone caçador parecer pouca coisa. O próximo passo é o enxame. Em 2026, a China apresentou um sistema chamado Atlas, um único veículo de comando capaz de controlar até 96 drones coordenados ao mesmo tempo. A demonstração ligou numa só corrente automática a identificação do alvo, o lançamento, a trava em pleno voo e o ataque final. A guerra de enxame saiu da teoria e virou demonstração real. O detalhe que assusta os analistas é que o enxame foi pensado para funcionar mesmo quando a comunicação com a base é cortada. Se o sinal cai, ele não para. Continua a missão com a lógica que já carrega dentro de si. E não é só a China. Os Estados Unidos tocam um programa para fabricar milhares de sistemas autônomos baratos e descartáveis, lançáveis em massa. A corrida está a todo vapor nas 3 maiores potências militares ao mesmo tempo. E enquanto as máquinas avançam em velocidade de fábrica, as regras avançam em velocidade de reunião. Aqui aparece a expressão que se repete como um mantra em todo documento militar sobre o tema: humano no circuito. A ideia é que uma pessoa sempre aprova a decisão da máquina antes do disparo. Parece uma garantia sólida, mas pesquisadores apontaram em 2026 que, na prática, ela pode virar uma brecha perigosa em vez de uma proteção. O problema é humano. Diante da exaustão, do estresse e da velocidade do combate, o operador tende a confiar demais na máquina. Quando o sistema diz que aquele é o alvo, o dedo aperta sem questionar. O humano no circuito vira então uma assinatura que apenas confirma o que o algoritmo já tinha decidido. A garantia continua escrita no papel, mas esvazia na realidade do campo. E quando a máquina erra, quando o alvo era um civil, uma ambulância, uma criança correndo, a resposta oficial costuma ser sempre a mesma: foi a máquina, e não se prende um software. E há um detalhe que quase ninguém quer colocar na mesa: esses sistemas aprendem com dados. Alguém escolheu as imagens, alguém definiu o que tem cara de alvo e o que não tem. A organização Human Rights Watch documentou o que isso significa na prática. Sistemas de reconhecimento erram muito mais com rostos de pessoas de pele escura. E o risco é maior ainda para quem foge do padrão dos dados. Uma cadeira de rodas pode ser confundida com uma arma, uma muleta com um cano de fuzil, uma criança correndo com um combatente em fuga. A máquina não sabe o que é ser humano. Ela só sabe reconhecer o que foi ensinada a reconhecer. Se os dados vêm tortos, o erro deixa de ser técnico. Ele vira um erro embutido de fábrica, repetido milhares de vezes por segundo, e pago, lá no fim, com vidas humanas. E chegamos à pergunta que generais, políticos e empresas evitam encarar. O que acontece quando uma arma autônoma mata alguém que não devia e não há ninguém para responsabilizar? Olhe a cadeia inteira. O fabricante diz que fez o equipamento conforme as especificações. O programador diz que o sistema aprendeu sozinho com dados do campo. O comandante que ligou o sistema diz que não tinha como saber o que a máquina ia decidir. E o resultado é que a responsabilidade se parte em cada elo da corrente e não sobra em ninguém. Numa reunião das Nações Unidas, uma especialista resumiu o problema em uma frase: um algoritmo não pode ser responsabilizado, não pode ser preso, não pode pagar pelo que fez. 166 países já votaram a favor de discutir um tratado. Apenas 3 votaram contra. Mas até hoje nenhuma linha foi assinada, nenhuma arma foi proibida. A máquina que decide quem vive e quem morre já existe e já está no campo. O que ainda não existe é alguém disposto a assumir a conta quando ela erra. E o relógio para escrever essa regra está quase zerando.